Olá, galera, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de português aqui para a ETEC. E a gente, nessa segunda aula, vai dar uma continuidade para o assunto que a gente estava trabalhando nessa nossa primeira aula, que seria a questão da interpretação de texto. Então, na aula passada, eu tentei fazer um resumo do que seria fundamental para a gente interpretar textos, né? E qual seria os caminhos para a gente entender cada vez melhor os textos que a gente lê, que a gente tem ali nas mãos, tanto em provas quanto em qualquer lugar da nossa vida, para que a gente consiga entendê-lo melhor, o que está por trás daquele texto, qual a importância daquele texto, enfim, para a gente conseguir entendê-lo na sua totalidade e saber aí interpretá-lo, ok? Então, para a gente recapitular o que a gente tinha visto nas aulas passadas, a gente então viu que para a gente conseguir interpretar um texto, né, para ter uma interpretação boa daquele texto, é preciso leitura, é preciso de compreensão escrita, né? Ou no caso, isso quando a gente está falando de um texto verbal, e compreensão na verdade, do texto, né, como forma geral, porque o texto a gente já viu que não é só as palavras, as frases, mas ele pode ser imagem, gestos, etc. A gente vai rever isso sempre, porque sempre importante a gente ter isso em mente, tá? Porque quando a gente fala texto, a gente sempre vai pensar no texto escrito, e não é só isso. E conhecimento prévio, ou seja, você tem que ter acumulado algum saber, algum conhecimento sobre o que aquele texto está falando, né? Sobre as referências que aquele texto traz. Então, geralmente, se você não sabe, você não consegue entendê-lo e, por sua vez, não consegue interpretá-lo. Então, é sempre bom a gente ter o máximo de informações que a gente puder sobre aquele texto, sobre quem escreveu, quando foi publicado, onde, etc. Então, a gente tem que ter o máximo de conhecimento possível antes de ler aquele texto, de encarar aquele texto, beleza? Então, era só para a gente relembrar essas questões principais. Mas, afinal, o que é o texto? Então, também vamos relembrar isso, né? Então, eu tô aqui desde o começo do vídeo falando sobre texto. Mas o que é o texto? Então, lembra aquela unidade que tem um significado, né? Então, tudo que tem um significado, vamos dizer que pode ser uma forma de texto. E a função dessa unidade de significado é justamente comunicar alguma coisa. Então, é falar alguma coisa para alguém, transmitir alguma informação para alguém. E ela tem que ter um sentido, óbvio. Não adianta você querer transmitir uma mensagem sem, por exemplo, uma ordenação, né? Sem um objetivo. Então, se ela estiver desencontrada ou não tiver sentido, a gente não consegue entender e a missão, que era informar, comunicar, não vai ser alcançada, tá? Porque ninguém vai falar, não entendi nada que essa pessoa falou, então não chegou à sua compreensão de fato, a comunicar, a informar algo. E por fim, o texto ele sempre vai ter um espaço delimitado, né? Um espaço determinado. Que a gente costuma lá, que a tia, quando a gente estava na primeira série, falava, o texto, vocês escreverem uma frase, tem que ter começo, meio e fim. Na verdade, esse espaço determinado, né, é começo e fim. Então, essa comunicação, essa informação, ela precisa começar e terminar, tá? Então, ela pode ter um desenvolvimento maior, que a gente chama esse de meio, ou não, tá? Então, ela pode chegar, a sua mãe pode chegar e falar assim, ó, tem comida na geladeira. Começou e terminou rapidão, tranquilo, tá? Não preciso, olha, tem aí na cozinha um aparelho que é a geladeira, né? Ela serve para resfriar, né? Não precisou de um desenvolvimento, ela não precisou explicar para você tudo para transmitir essa informação de que tinha comida aí na geladeira, tá? Então esse é só um exemplo de que a mensagem começa e termina. A gente também viu essa questão, de novo, do texto verbal ou não verbal, né? Então, a forma de texto, tá? Eu vou colocar aqui porque tá pequenininho, se vocês quiserem relembrar. Então, ele necessariamente não é composto por palavras um texto, né? Ou frases, ou signos, que são as letras, enfim.
quer dizer que é um texto verbal. Então, se ele é composto por isso, ele não é um texto verbal. Então, necessariamente, ele não precisa ser um texto verbal. Ele também pode ser apresentado em forma de sinais, sons, imagens, gestos, ou seja, a música, por exemplo, é uma forma de texto, um quadro é uma forma de texto, sem trazer nenhuma palavra, sem trazer nenhuma frase, nada, ela vai te transmitir, te informar alguma coisa, e esses são os textos não verbais. E para a gente compreender esse texto, né, é preciso entender, por exemplo, alguns elementos básicos que ele apresenta. Então, o contexto, que é todo esse que está em torno dessa produção desse texto, da escrita desse texto, né, como, quando, onde, quem, a finalidade desse texto, então, seria o porquê que ele foi escrito, ou porque ele foi falado, ou porque que se desenhou, ou porque que se compôs aquela música, enfim. O tema em torno dele, né? O estilo que foi feito e a estrutura deste texto. Então, esses são alguns elementos essenciais para a gente sempre discutir, falar, né, para entender esse texto, para a gente compreender essa forma de texto. Então, isso são elementos essenciais que a gente nunca pode esquecer para fazer uma boa interpretação de texto. E tudo isso que eu falei para vocês, esses elementos, eles têm a ver com algumas coisas, algumas questões da gramática, né, uma determinação gramatical, então, que a gente vai chamar de gêneros textuais e tipos textuais. Então, relembrando aí para vocês, que essa estrutura de compreensão de texto, ela vai trabalhar com essas duas categorias, vamos dizer assim, né? Que é os tipos textuais e os gêneros textuais. Então, o que eram os tipos textuais? São as características desse texto, né? Da forma como ele é organizado. E aí elas só são 5, né? Características. Elas não mudam nunca. São essas e pronto. Então, o texto sempre vai ter que se encaixar nessas características. Não precisa ser necessariamente uma só, exclusivamente. Ele pode ter várias características dentro dele, mas sempre vai ter uma predominante, aquela que fala mais alto, né, que está presente na maior parte do texto. Mas tem que estar entre essas daí. Então, pode ser um texto narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo ou injuntivo, tá? E esses tipos textuais estão inseridos nos vários gêneros textuais, que são as formas do texto, tá? Então, a forma que a linguagem, né, que está sendo utilizada nesse texto, ela é o que define esses gêneros textuais. E a sua estrutura também, né, que está ligada também à questão do tipo textual. Então, os gêneros, eles são inúmeros, diferente dos tipos textuais, que só são 5, os gêneros são infinitos, né? Tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente produz praticamente é um texto, então a gente tem inúmeras formas de texto, de gênero textual, né? Então, o bilhete, uma carta, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp já é um gênero textual, a bula de remédio, piada, um meme também já virou um tipo de texto, um gênero textual, né? Na verdade, um conto, a novela, enfim, praticamente tudo que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são gêneros textuais, tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. E a partir de agora, o que a gente tem que entender é esse processo de interpretação dentro da nossa comunicação. Então, no primeiro vídeo, lá na aula 0 que a gente conversou, a gente falou um pouquinho sobre a língua, né? A variação linguística, essa forma de comunicação, de expressão, né, que a gente usa, que é a nossa língua portuguesa, no caso, ela também é um processo que ajuda a gente a entender, é um meio que ajuda a gente a entender, a interpretar um texto, tá? Então, a língua, ela vai ser a forma com que a gente se comunica, principalmente, tá? Ela, então, é um conjunto de sinais, se a gente recapitular o que é a língua, ela é um conjunto de sinais, as palavras, letras, frases, etc., e de leis combinatórias, que é o que a gente vai chamar de gramática, né? Que são aquelas regrinhas super chatas, né, que a gente acha para escrever. Então, a gramática justamente são essas leis que
permitem a interação verbal entre as pessoas. Então, a gente, óbvio que a gente, na hora da fala, né, na oralidade, a gente não precisa seguir à risca a gramática, né? Mas ela serve só para orientar, ordenar essa forma de comunicação entre as pessoas. Mas isso não quer dizer que se a gente não siga, não fale corretamente a gramática, quer dizer que a gente não está se comunicando, não está se expressando e que a outra pessoa não está entendendo a gente, tá? Mas a língua é só isso, ela tem algumas regras e também é composta por esses sinais e estes símbolos, tá? E é através da língua que a gente se comunica, que a gente se entende. Então, não é só apenas pelos gestos, pelos sinais, que também são formas de texto, mas pela própria língua. Então, a comunicação, ela também é uma forma de texto e a gente compreender ela é essencial para a gente aprender a interpretar estes textos. E aí, e como funciona essa interpretação, essa forma de interpretação na comunicação, né? A gente vai ter um caminho aí da língua, né? Então, como forma principal de comunicação, a gente tem um caminho que a língua faz quando nos comunicamos, né? Então, a gente sempre tem um emissor, que é aquela pessoa que vai falar. A gente tem a mensagem, que é o que essa pessoa vai estar transmitindo para nós, né? Como emissor. E o destinatário, aquela pessoa que está recebendo essa mensagem, essa forma de comunicação, ou seja, esse texto que a gente está produzindo. Em outras palavras, a gente tem um falante que ele vai, óbvio, a gente não pode esquecer, que ele vai estar em volta dessa intenção, desse contexto. Então, essa pessoa está falando de algum lugar e com algum objetivo, tá? Então, ela está construindo essa mensagem a partir dessa intenção e de um contexto, tá? E depois essa mensagem, esse referente, esse código, esse canal, que a gente já vai ver o que é, para um interlocutor, que justamente essa pessoa que recebe essa forma de texto. Beleza? E aí, para a gente entender um pouco mais, o que é esse falante? Então, de novo, a pessoa que constrói o texto, aquele que fala. A intenção e o contexto, então, são antes da mensagem ser enviada. Então, existe uma intenção, um contexto por trás dessa mensagem. Ou seja, deste texto, porque como vocês podem ver aí, a mensagem é o texto que a gente está produzindo e que a gente está tentando entender se a gente for o interlocutor, né? Alguém está passando esse texto para nós, essa mensagem para nós, e como interlocutor quem está recebendo, ou seja, para quem está sendo falado ou para quem está se falando. O referente, que também está em torno dessa mensagem, né, desse texto, por exemplo, qual é o assunto e o que ele vai falar, tá? O código qual é o sistema de sinais que vai ser usado. Então, que texto é esse? Ele está sendo composto por palavras? Ele está sendo composto por imagens ou sons? Por exemplo, no caso de música, né? Enfim. E o canal, ou seja, como essa mensagem vai chegar, como que essa comunicação, esse texto vai chegar até meu interlocutor. Então, é por meio da fala, né, da oralidade, é por meio da escrita, ele está lendo um texto, ou ele está observando um gesto, enfim. Então, tudo isso é esse processo de comunicação, e percebam que a gente tem que entender um montão de coisa. Então, mesmo quando a gente está nesse processo de comunicação, a gente está praticando a interpretação de texto. Não é só a leitura de um texto que nos ajuda a interpretá-lo, a compreendê-lo de forma total, mas é esse processo de comunicação, que pode ser feito também, que está sendo feito, obviamente, pelo texto. Então, o seu autor, ele quis comunicar a gente de alguma coisa, né? Então, ele seguiu esse caminho aí. Ele é o falante, produziu toda essa mensagem, todo esse texto com alguma intenção e inserido em algum contexto para informar a gente de alguma coisa. Beleza? Então, a gente tem que entender todo esse caminho para conseguir fazer uma boa interpretação de texto. Então, para que serve tudo isso, né? O que a gente pode entender de tudo isso? Então, novamente, que na construção de um texto existem vários elementos que vão determinar a sua compreensão. Então, para a gente conseguir entender e interpretar esse texto, a gente precisa dominar
todos esses elementos, né? Ou seja, no exercício de interpretação de um texto, precisamos entender esse processo de comunicação. Por isso que a nossa aula de hoje está tentando ligar essa interpretação de texto a esse processo de comunicação. Essa mensagem que a gente viu lá, que é o centro desse caminho de comunicação, que mandamos durante o processo de comunicação, também é chamada de enunciado, tá? Então, tudo que o emissor ou falante enuncia, né, naquela trajetória lá, ou fala, para o seu destinatário ou interlocutor. Então, a mensagem, ela também pode ser chamada de enunciado. A gente está sempre acostumado a ouvir falar de enunciado como aquela forma, aquela coisa de exercício, né? Então, a gente ouvia a professora muito falar assim, leiam o enunciado, prestem atenção no enunciado. A gente está sempre pensando em enunciado, na verdade, como essa forma de texto, né? De apresentação de um exercício, de alguma coisa. Mas nesse enunciado, na verdade, ele é esta mensagem, uma forma de texto também, tá? Mas não é só daquele do exercício, é tudo que a gente produz que tem intenção comunicativa, a gente também pode chamar de enunciado, tá legal? E aí, a gente tem que pensar que esse texto, ele também é uma forma de discurso, né? Então, vamos lá, como a gente falou que o texto que tanto falamos até agora, ele também é um enunciado, justamente o enunciado. Então, o enunciado, ele pode ser verbal ou não verbal, que tem sentido, intenção, lembra sempre disso, a gente tem que lembrar sempre disso. E aí consideramos nesse enunciado ou nesse texto não só o que é dito, mas também os diversos elementos da situação, tá? Quais são os elementos da situação? Quem fala, com quem fala, por quê, em que momento, o que o falante pensa do interlocutor ou vice-versa, porque lembra, gente, a gente é sempre permeado por essas interações também, a gente não pode esquecer, né? Qual é a nossa opinião sobre quem tá falando? Né? A gente gosta dessa pessoa? Porque isso, por exemplo, é primordial. Se a gente não gosta, a gente vai prestar atenção no que ela tá falando pra gente? A gente vai conseguir interpretar e levar a sério, por exemplo, realmente o que ela tá querendo comunicar? Se a gente já tem uma impressão prévia dela ou um pré-conceito com essa pessoa? Não. Então, tudo isso é importante entender quando a gente fala de texto, da interpretação destes textos, tá? E aí, essa situação que em conjunto com tudo isso, a gente chama de discurso. Então, entender o enunciado, né, o contexto que a pessoa está falando, as intenções, que justamente são esses elementos da situação, mas o que está sendo falado é justamente entender o seu discurso. Tá? O que é um discurso, né? Então, ele é esse processo comunicativo do que a gente está falando, né? Capaz de construir sentido. Então, é esse processo que vai levar em consideração tudo isso que a gente falou até agora e ter um sentido nele. Além dos enunciados, envolve também elementos da situação. Então, voltando aí ao que a gente estava discutindo, o enunciado, que é o texto que a gente produz, né? Mas esses elementos da situação. Então, quem fala com quem que transformam, que montam, né? Que estruturam o discurso que a gente viu aí. E aí a gente tem a figura, por exemplo, do Martin Luther King e a referência, né? Então prestem atenção nessa referência, que é o discurso dele, I Have a Dream, em que ele justamente vai falar sobre a questão da desigualdade racial nos Estados Unidos. Então, vejam, quando a gente fala o discurso do Martin Luther King, né? O que isso significa? É que a gente vai ter que considerar todos esses elementos, essas situações para entender o que ele está falando. Então, como a gente sabe que ele está falando da desigualdade racial nos Estados Unidos? Primeiro, porque ele é um homem negro. Então, quem é essa pessoa que está falando, né? Da onde ele veio? Ele nasceu no Alabama, um dos lugares dos Estados Unidos que mais sofreu com a segregação, ou seja, com essa separação entre negros e brancos no país.
e sofreu com racismo. E ele era um pastor, então ele tinha um poder de oratória, de fala muito grande. Então ele começou a discursar para as pessoas, né? Falar, produzir textos para as pessoas, justamente sobre essa situação que ele vivia, né? Sobre o que ele via na política, na sociedade, da onde ele morava, da onde ele nasceu. Então, só a gente entendendo quem é o Martin Luther King, por onde ele passou, quando que esse texto, esse discurso foi feito, é que a gente consegue entender o que realmente ele quis dizer, o que ele quis passar e o significado desses discursos, desse texto produzido por ele. Então, é só um exemplo de como a gente tem que dar conta de várias coisas para realmente compreender o que está sendo dito. E o discurso, analisar um discurso, é justamente entender, é uma forma de interpretar textos, né? E por último, mas não menos importante, quando a gente fala de também entender o texto, a gente tem que levar em conta uma coisa muito importante, que é a intertextualidade. Então, toda vez que a gente vê um texto, ele não está sozinho. Provavelmente, olha, 99% das vezes, ele vai estar conversando, ele vai ter partes de outros textos. Isso é o que a gente chama de intertextualidade. Então, vejo aí na nossa lousa. Então, que na nossa comunicação, na nossa produção de texto diária, que é o diálogo entre os textos, justamente, então, de quem fala, de quem está ouvindo, de outra pessoa, enfim, nós chamamos de intertextualidade, que nada mais é do que essa relação que é feita quando um texto é citado outro já existente. Então, quando em um texto é citado já outro existente. Então, quando a gente, na nossa produção de texto, seja fala, seja escrita, a gente incorpora textos de outra pessoa, né? Ou seja, quando eu falo, por exemplo, a minha mãe disse que a comida estava na geladeira, eu estou produzindo uma comunicação para você, mas eu estou, por exemplo, citando o que a minha mãe falou, ou seja, o texto da minha mãe. Então, isso é uma forma de intertextualidade, tá? Mais simples. Então, como está escrito aí, que pode ser feito por meio de citação, então eu estou citando a minha mãe, usando a fala dela. Paródia, que é justamente você fazer graça com o texto de outra pessoa, modificar aquele texto, brincar com aquele texto. Parênteses, ou seja, colocar... lembrando que, né, incluir na sua frase, entre a sua frase, como referência, tá? Tudo isso é uma forma de intertextualidade. E lembrando, quando se trata de texto, então, intertextualidade, quando se trata de texto, a gente também está falando de texto verbal, ou seja, escrito, as palavras, etc., e texto não verbal. E dentro da intertextualidade, né, dessa mistura, desse uso de outros textos, a gente tem vários gêneros textuais também aí misturados, né? E também, provavelmente, tipos textuais. Então, a gente vai ter várias formas de comunicação, de mensagens, né, de textos dentro de um único lugar. Então, várias referências que a gente pode dizer num texto, né? Por isso que é tão difícil a gente falar de interpretação de texto, porque ela ainda vai levar em conta a gente saber referências, saber o que está sendo utilizado de outros lugares, ou seja, que não é somente daquele autor. Então, um grande exemplo de intertextualidade que eu gosto muito e que a gente pode analisar também agora de gêneros textuais, tipos textuais, tudo que a gente conversou, é a prática do Islã. Então, é uma forma, é um gênero textual, né, o Islã, de poesia. Então, ele traz o gênero poético, né, o gênero literário poético, trabalha com essa questão da narrativa e traz várias questões como músicas, as citações, referências mil. Então eu vou deixar vocês, para entender um pouquinho, uma poesia do poeta BK, que é daqui da minha quebrada do Guilhermina, do Islã da Guilhermina, e que ele vai começar cantando uma música, né, que já é uma referência, e trazer outras na sua poesia. Então confiram aí para vocês terem um exemplo do que seja essa intertextualidade.
O sonho de todo maloqueiro é ter dinheiro, ver a família bem. Quem não quer ter sua história com honras e glórias mostra quem nós tá. Cansado de sofrer, de perder, chegou nossa hora de ganhar. O primeiro passo já foi dado e nem mesmo acordado eu deixei de sonhar. E eu vou por aí, decidida a conquistar, não vou desistir. Esse sonho eu vou realizar, ó. Joga o jogo menor, usa as armas que cê tem, se pá. Hoje nós tá na pior, mas amanhã nós vai tá bem, vai na fé. Mais forte que o mundo, estilo José Aldo. Do fundo do poço rumo ao topo, é claro que não é fácil. Pra nós nunca será, pode rir, mas aí daquele que desacreditar. Eu segui James Brown e Sexy Machine, lembra? Não me tornei uma máquina de sexo, mas levantei, fiquei em cena. E pra eles isso é um problema. Mesmo assim, desci pra pista, eles queriam que eu fosse figurante, mas eu escolhi ser protagonista. Na rima, elevei minha autoestima e vi que eu tenho muito talento pra ser desperdiçado atrás das cortinas. Não mais me intimida, sou fã do Emicida, que entendeu que revolução também é sair da miséria e mudar de vida. Sem essas de se vender pelo amor, no rádio, na net, TV, as ideias nunca mudou. Malcolm deixou de herança pra nossa mudança uma trinca. O povo preto tem que ter dinheiro, educação e autoestima. Ser patrão de nós mesmo, dar trabalho, gerar emprego. Sei que tu pode pensar que isso é obrigação do governo, mas nós sabemos que depender desses caras é o mesmo que esperar que a PM proteja os negros. Demorei pra entender, mas entendi. E sei que uns até se incomoda, mas não é falta de humildade falar a verdade e dizer que nós é foda e somos foda, tio. Nada menos que isso, sendo duas vezes melhores desde o início. Atrasado sim, parado não. A caneta tá sempre trampando, a mente tá sempre a milhão, deixa eu falar. Rebeldia não é contrariar sua mãe, nem seu pai, nem sua tia. Quer se rebelar? Então acesse os lugares onde eles insistem em te privar de chegar. Eles nos querem destruídos, mas nós seremos instruídos. Só pra contrariar, eu vou no meu corre, usando as armas que eu tenho, fazendo arte, espalhando cultura. Eu vou fazer minha parte e mostrar pro Datena que meu lugar não é dentro das viaturas. E atura, estamos acessando os lugares, os cartões de acesso estão sendo a literatura, com dialetos da rua que eles não entendem. Por vários anos ficamos sem conhecer a poesia, agora é a vez deles. Senta e aprende. Já falei em outros versos, tio, estamos vivos. E sei que pra eles isso é um perigo, mas nós vai chegar. Nova era, os pretos tem que chegar, mano. Nós já sofreu demais, chegou a hora de ganhar. E o que parecia impossível, hoje eu consigo avistar. Eles vão ver que mesmo no escuro, os pretos é capaz de brilhar. Então vocês viram o quanto é complexo, o quanto na fala dele ele traz várias, inúmeras referências, principalmente com relação ao que a gente falou sobre Martin Luther King, essa referência ao movimento negro, à luta negra, a outras frases, a outras chamadas de luta, enfim, ele está conversando com dezenas de pessoas na produção do seu texto, né? Que a gente fala em poesia, a gente também sempre pensa em algo escrito, e o slam justamente é essa palavra falada, né? Então, e traz muita informação e brinca com tudo isso que a gente tem falado até agora. Então, para a gente finalmente terminando, é entender o que é essa rede, né, de conexões quando a gente fala de interpretação de texto. Então, entender, interpretar um texto é basicamente entender toda essa rede de conexões que a gente tem na vida, né? Essa questão de saber as referências, pegar essas referências de todos os lugares, de outros textos, enfim, é algo muito complexo mesmo, mas não é impossível, a gente tem que realmente praticar, é muita leitura, é muita informação, é se informar sempre, saber a opinião das pessoas, escutar vários emissores, vários falantes, né, pra gente entender. Por isso que é bom a gente sempre estar super informado, super antenado nas coisas do dia a dia, do nosso cotidiano, e consumam sempre música, série, arte, que isso também ajuda muito a nossa interpretação de texto. Então essas são as dicas que eu posso dar para vocês sobre interpretação e como a gente pode fazer essa interpretação de texto, que levar em conta, que é necessário para tudo, né?
que a gente for fazer na vida, não só para as provas, mas principalmente. Então, não só as questões de português, mas de todos os outros conteúdos, a gente tem que saber interpretar o que está sendo dito por aquele texto ali na hora da prova, tá? Não só textos gigantes, né, justamente literários, enfim, mas também gráficos, imagens, tudo para a gente poder fazer uma boa prova e poder tirar uma boa nota, beleza? Na próxima aula, então esse tema já acabou, que era justamente saber essa interpretação de texto, mas na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco sobre a interpretação, mas agora levando em conta a questão gramatical, que é uma outra questão importante para a gente entender um texto, né? Então a gente vai começar a trabalhar um pouco com essa gramática, infelizmente ou felizmente para quem gosta, mas que é fundamental para a gente entender e fazer uma boa leitura, que é um quesito fundamental para a gente interpretar um texto, tá bom? É isso, muito obrigada, até a próxima aula. Um beijo, bons estudos, força, foco e fé e até mais.